E eu também, baseado nisso, embora eu já vinha meio que mastigando esta palavra, eu gostaria de tentar falar um pouco sobre algumas coisas decorrentes do crescimento da igreja, né? Glória a Deus. Embora, irmãos, eu vi assim os irmãos, eu olhei aqui os irmãos, eu achei assim, na minha impressão, que os irmãos talvez sejam os que menos necessitem ouvir o que estarei falando, mas fica aí como lembrete, né? Não é uma mensagem corretiva, mas preventiva, né? Romanos 15, versículo 1, aliás, do versículo 1 ao 7, eu não sei se vai ser possível, se não for eu vou ler aqui, não tem problema. Todos acharam? Diz assim, Romanos 15 diz assim, olha: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificar. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus, glória a Deus. Eu não sei, né, se os irmãos já tiveram a oportunidade de fazer um estudo, né, dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? É uma das cartas mais importantes dele, quase que uma forma sintetizada de ensinar o plano eterno de Deus com a humanidade, não somente com a igreja, com a humanidade também. Aqui nesse capítulo 15, essa parte que eu li no início do capítulo 15, ela é uma parte conclusiva do capítulo 14, que Paulo tratou de certas diferenças, né, que havia entre os irmãos lá na igreja de Roma. É de se imaginar que essa igreja de Roma também era uma igreja numerosa, com muitos irmãos, né? E toda igreja local, eu creio, ela traz consigo um perfil de diversidade. A igreja em si, né, como corpo de Cristo, a gente até fala, né, que é a unidade na diversidade, né? A igreja é a unidade na diversidade. E a igreja em Roma não era diferente, né? Inclusive estudiosos, né, afirmam que ela era formada tanto de judeus como de não judeus, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar, né, que as diferenças são grandes entre os judeus e os não judeus, né? E não era diferente na igreja de Roma, né, que eles tinham essa diferenças de bagagem cultural, religiosa e até coisas pertinentes ao próprio ser humano, né? E é sobre um pouquinho dessas diferenças que a gente vai estar tentando falar aqui nesta noite, nessa tarde, né? Quando a igreja começa a crescer, aumenta a probabilidade de haver uma diversidade maior, né? E Paulo, qual era o objetivo de Paulo? Esclarecer, edificar e conduzir a unidade. Ou seja, os objetivos de Paulo, na verdade, são os objetivos do Espírito Santo, né? E esses objetivos, eles continuam para os dias de hoje,
né? Então, nós também devemos ter esses objetivos, né? Eu vou fazer uso desse, vou tentar usar alcançar esses objetivos, ou seja, o objetivo da mensagem é esclarecer, edificar e conduzir a unidade, né? O crescimento na igreja é uma das maiores bênçãos, né, que nós podemos colher como igreja. Jesus falou que quando havia arrependimento, né, quando um pecador se arrependia, era motivo de festa no céu. Então não pode ser diferente para nós, né? Motivos de alegria, de contentamento e também de festejar, como os irmãos certamente já estão fazendo, né? Glória a Deus. Versículo 1, vou fazer algumas considerações agora, versículo por versículo. Paulo cita aqui, né, no versículo 1 do capítulo 15, sobre fraquezas, né? Talvez os irmãos já saibam, mas essas fraquezas que Paulo se refere não são pecados, tá? Não são pecados. Paulo não está tratando desse assunto nesse contexto aqui de pecado, né? A diferença, ele sinalizou e viu na igreja que existiam os fortes e os fracos, mas esses fracos, essa definição de fracos não é porque viviam no pecado, na prática do pecado, não. As diferenças que tem aqui no contexto desses capítulos de 14 e 15 são diferenças decorrentes do nível de consciência e da medida da fé de cada cristão, que é diferente, né? A natureza da nossa fé é a mesma, né? E esperamos que a nossa fé seja genuína, né? Seja verdadeira, é o que Deus também espera de cada um de nós. Mas a medida da fé difere de pessoa para pessoa. Uns têm mais fé, outros têm menos fé. E o nível de consciência relativo, aí Paulo citou assuntos de alimentação, podemos dizer de usos e costumes, né? Assuntos de alimentação, de observar dias que eram tidos como sagrados, né? Então, Paulo, ele nesse contexto desses assuntos que Paulo estabeleceu que existiam pessoas com uma consciência mais fraca e outras com uma consciência mais forte. Ou seja, o nível de conhecimento e de consciência acerca daqueles assuntos que estão em pauta aqui diferiam de pessoas para pessoas, de crente para crente. E automaticamente o comportamento, a reação das pessoas diante dessas situações também eram diferentes, né? E trazendo para os nossos dias isso, hoje em dia a gente já não tem tantos esses problemas, né? Negócio de comer. Se alguém quiser comer uma carninha de porco, não tem problema, né? Aliás, existem irmãos que até preferem, né? Preferem uma carninha de porco do que de frango, ou vice-versa, né? Nós temos aprendido que os dias são todos iguais, né? Aos olhos de Deus, os dias são todos iguais. Digamos, Deus espera encontrar santidade em nós todos os dias, né? Glória a Deus por isso. Mas existe, irmãos, a gente percebe que existe diferenças na igreja dos dias de hoje, de cristão para cristão, e muitas dessas diferenças também são resultados do quê? Do nível de consciência que a pessoa tem dos assuntos que nós devemos viver, ou que nós procuramos viver, né? A medida da fé também. Nós não podemos esperar que essas pessoas que estão chegando na igreja, que elas já tenham de repente o nível de consciência que nós temos, né, pastor Nazete? Tudo vai ser uma coisa gradativa, vai ser um passo a passo. Pode ser até que elas tenham talvez uma fé até maior que a minha, mas talvez o nível de consciência dos assuntos, talvez elas não tenham por uma falta de convivência com os assuntos. Nós trazemos, todos nós trazemos uma bagagem cultural da nossa criação, que nós vivemos nos nossos lares, recebemos dos nossos pais, e os costumes familiares, né, pastor Lizete? A gente percebe que as famílias, elas não são padronizadas.
uma não é uma xerocópia das outras, né? E querendo ou não, nós trazemos para a igreja um pouco da cultura familiar, do que nós, como nós somos tratados pelos nossos pais, ou como nós fomos tratados pelos nossos pais, o relacionamento entre os irmãos na família. A gente traz um pouco dessa bagagem cultural e familiar. E essa bagagem cultural, ela define certos traços nas nossas vidas. Querendo ou não querendo, ela define, né? E quando a gente traz isto para a igreja, automaticamente, né, nós vemos para cá com carinho de individualidade. Cada um de nós, né, tem um carinho de individualidade. Nós temos características muito pessoais, né? E nem sempre é fácil achar pessoas com quem a gente se identifique prontamente. Nem sempre é fácil, né? E disso decorre às vezes alguns comportamentos diferentes, das vezes até do que a gente espera, mas que não são necessariamente comportamentos errados. A gente às vezes percebe que existem algumas pessoas mais acanhadas, que fica mais na delas, né? E a gente já percebe que tem outras pessoas que são mais extrovertidas, né? Que vão atrás das outras, podemos dizer assim, né? Mas tudo isso faz parte dessa irmandade que nós vivemos. Não há nada de errado com isso. Eu até acredito que os irmãos já sabem de cor e salteado esse assunto. Mas fica como assim, uma precaução para nós termos cuidado. Porque Paulo está falando aqui sobre a edificação também, né? E isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Tem muito a ver com os nossos relacionamentos. Então, versículo 1 ele falou sobre fraquezas, né? Essas fraquezas não são pertinentes a essas diferenças que eu estou citando, que é uma coisa peculiar de cada um, né? Obviamente que a Bíblia toda nos dá a entender, principalmente as cartas de Paulo, nos dá a entender que recai aí uma responsabilidade maior no cuidado que devemos ter no trato com as pessoas, justamente sobre quem? Sobre os fortes, né? Mas é importante também sempre lembrar que ninguém é totalmente forte, né? Ninguém é forte em todos os pontos, né? Em todas as características da sua vida. Nós trazemos traços fortes e trazemos pontos fracos também, né? É até bom para que haja uma igualdade, haja um equilíbrio nos relacionamentos, porque assim como eu me sinto às vezes fraco, eu vou ser mais capaz de compreender a fraqueza do meu irmão, porque eu também tenho as minhas fraquezas, né? E isso, Deus vai o quê? Nos conduzindo à unidade, né? A gente vê aqui no decorrer, nas entrelinhas desse texto, que não é fácil a gente viver com o diferente, é mais fácil a gente viver com o igual. Tanto é que geralmente o nosso comportamento é se aproximar das pessoas com quem a gente se identifica. Não há nada de errado com isso, né? Mas por ser difícil muitas vezes a gente procurar alguém que é aparentemente diferente, vamos dizer assim, ou nos causa a impressão de ser diferente, ou que não demonstra por nós alguma afinidade, aí é que entra aqui a história que nós vamos chegar lá mais para frente, né? Do ânimo, ou seja, do bom ânimo e da perseverança, né? Nesta forma de cultivar a lavoura do Senhor, que a igreja também é uma lavoura, é um edifício e também é uma lavoura, né? À luz de 1 Coríntios 3, né? Paulo fala isso. Então, no versículo 2, né, diz assim, versículo 2 diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, né? Então sempre que se fala de edificá-lo, a gente lembra do quê? De edifício. Então não temos como negar que nós temos uma parte na edificação mútua. Nós temos uma parte sim, né? E não é difícil, aliás, não é fácil, melhor dizendo, nós deixarmos de agradar a nós mesmos para agradar uma pessoa. Não é fácil. Eu já falei muitas vezes nesse tocante.
Não é fácil a gente deixar de agradar a gente mesmo para agradar um irmão, sabendo que aquele agrado vai ser para o bem dele, vai ser para a edificação dele, né? Mas quanto mais há diferenças, mais se faz importante esta atitude nossa, de nós agradarmos o nosso próximo para a sua edificação. Edificação no quê? Na fé, né? Edificação na vida espiritual. Não é bajular as pessoas. O ano que vem você vai ter um carro zero. Não é isso. Não é isso. Não é bajular, não é coisas dessa natureza. Mas é edificar na fé. Para que assim como a pessoa está começando a caminhada dele, ele possa também chegar no fim. Assim como nós desejamos alcançar também o fim, né? O cumprimento da nossa carreira, tá certo? Então, individualmente, somos morada do Espírito Santo, nos diz a Bíblia, né? E coletivamente, nós somos igreja, né? Então, essas coisas têm que ser tratadas com amor, né? Nós precisamos pedir para Deus derramar o amor dele em nossos corações, para que a gente sempre tenha este amor de negar a nossa própria vontade ou, de repente, abrir mão de uma coisa que não é bem aquilo que nós esperávamos para agradar o nosso próximo, né? Porque eu creio que é isso que Deus espera de nós. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, né, do versículo 10 ao versículo 15, os irmãos podem estar lendo em casa. Paulo fala sobre edificar, né? Então Paulo falou: eu lancei o alicerce. Veja bem como cada um vai construir sobre esse alicerce. Então Paulo, ele faz uma advertência para nós termos cuidado como nós edificamos, né? Não é uma tarefa fácil. Não que a nossa salvação dependa disso, né? Porque ele conclui que se a obra de alguém sofrer detrimento, esse tal será salvo, porém a sua obra se perderá, né? E ali ele ensina que existem coisas que fazem parte da construção, né? A palha, a madeira, pedras preciosas, né? Enfim, então nós procurarmos os melhores materiais para nos edificarmos uns aos outros, tá certo? Glória a Deus. Versículo 3, né? Versículo 3 diz assim, olha: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, né? Então Jesus é sempre exemplo supremo, né? Jesus, ele não agradou a si mesmo ao ponto de morrer por nós, né? Romanos 5:6, se eu não me engano, né? Que no tempo determinado Cristo morreu pelos ímpios. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Isso é Romanos 5:6, que eu não esqueci de marcar esse versículo aqui, né? Se ele morreu pelos ímpios, é claro também que ele morreu pelos fracos. Morreu por todos, sem distinção, né? E Cristo, além, né, de ter se dado como exemplo supremo nessa tarefa de agradar aos outros, não buscar se agradar a si mesmo, mas buscar agradar os outros, Cristo, ele também é o alicerce e a principal pedra deste edifício, que somos nós coletivamente, né? Paulo chega até a falar: não há outra pedra, né? Se alguém quiser colocar outra pedra, está equivocado, né? E nós estamos, eu e você, estamos firmados nesta rocha, que é Jesus. Por isso é que nós temos permanecidos, né? Inabaláveis, né? Se eu não me engano, acho que o hino ontem falou inabalável, né? Temos permanecidos inabaláveis, pela graça de Deus, é claro, né? Então Cristo, ele é o exemplo supremo, e além de tudo ele é a pedra, o alicerce e a principal pedra de sustentação desse edifício. Cristo sempre nos dá o exemplo, né? Versículos 4 e 5 diz assim, olha: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo,
procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Amém? Então aqui a gente vê claramente que Deus, Ele usa as Escrituras, a mensagem inspirada, como uma injeção de ânimo para nós, como uma injeção de perseverança nas nossas vidas. Porque o cristão, irmãos, daí a importância, de nós lermos a Bíblia. Sei que os irmãos têm se dedicado, inclusive essa galera que está chegando nova aí, Carol? Acredito que também estão engajados na leitura da Bíblia. A importância de ler a Bíblia, irmãos. Para alguns irmãos que talvez não conheçam a Bíblia, não tenham procurado meditar e refletir, essas diferenças que existem na igreja podem sim ser motivo de desânimo, ou de um estado de incompreensão ou confusão, tem pessoas que ainda não têm uma nitidez de conceito de igreja, talvez pessoas que vão talvez esperar assim, que aqui tudo é perfeito, que todo mundo aqui é perfeito, e coisas dessa natureza. Tem uma ideia equivocada do que é ser igreja, não que a igreja não possa ser perfeita, não é isso que eu estou querendo dizer, mas muitas vezes não é a realidade, e tem pessoas que esperam isso. Então, quando a pessoa começa a tomar o remédio aqui, quando ele começa a tomar o remédio aqui, ele começa a compreender, começa a ver com mais lucidez as coisas, e ele jamais vai ficar confuso, embaraçado ou desanimado pelas diferenças que existem, mesmo não sendo, como eu disse no princípio, as diferenças não são pecado. Paulo não está falando de pecado aqui, o pecado é um problema? O pecado é um problema. O pecado é como uma doença, precisa ser tratado, não é verdade? E nós não podemos banalizar, porque todos pecamos, somos pecadores, estamos sujeitos a pecar. Então a gente não pode ignorar isso, que temos que ter a humildade de reconhecer que nós precisamos também desse remédio, que na verdade o principal nesse sentido Jesus já fez, Jesus nos livrou do poder do pecado, mas sempre que nós incorremos na prática do pecado, nós precisamos de remédio, precisamos de arrependimento, precisamos de confissão, precisamos de um renovo de alegria, porque quando nós vivemos uma condição, conforme diz o Salmo 32, depois os irmãos leem lá, que diz o Salmo 32, a gente vive uma situação de estio, de estiagem, e não é agradável isso, não é agradável, mas Deus, o Espírito Santo, está trabalhando nesse sentido, de nos dar, através do conhecimento, de nós depositarmos a nossa fé na mensagem bíblica. Deus vai estar renovando nossos ânimos, para superar, as diferenças, mesmo quando elas de repente podem até nos ofender de alguma maneira, porque a gente às vezes tem aquela mania de esperar que as pessoas sejam como nós mesmos, é uma tendência do ser humano, queremos ver em todas as pessoas um espelho, e isso não acontece, e nem temos autoridade para falar que Deus quer que seja assim, para entender que Deus quer que haja uma unidade na diversidade, porque se fôssemos todos iguais, não haveria nenhum apelo na Bíblia para nós procurarmos a unidade, mas Deus vai dar-nos sempre esse ânimo, esta perseverança em cultivar os relacionamentos. Para quê? Para que a gente possa um dia alcançar a unidade, porque a unidade, até como diz a Bíblia, não, a unidade da fé, a unidade da fé que Paulo fala, se eu não me engano, em Efésios, não tenho certeza, então nós estamos nesta caminhada,
temos que estar atento a esses daí. Somos falhos, temos que compreender também as falhas uns dos outros, né? Quando acontecer, né, de alguém falar conosco, perdoarmos, relevarmos e seguir em frente, porque o nosso objetivo, o nosso alvo é o mesmo. Não tem porquê nós vivermos uma igreja dividida, né? Essas diferenças não são motivos e justificativa para divisão na igreja, tá certo? Glória a Deus. Versículo 6. Versículo 6. Para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando há esta aceitação, né, das diferenças, e a gente está amando o nosso irmão, Deus está sendo glorificado, né? À medida que esta unidade vai tomando forma, Deus está sendo glorificado. E eu tenho certeza que os irmãos têm glorificado a Deus por ver isso aqui nessa igreja, né? Eu também vejo isso aqui nessa igreja, tá certo? É uma palavra preventiva, não é corretiva. Essa mensagem não veio no meu coração porque eu acredito que as diferenças que existem entre nós estão causando problema. Não é isso, né? Só para redobrar, né, preventivamente a atenção e nós estarmos preparados, né, para termos bom ânimo na hora de ter bom ânimo, né, para termos perseverança na hora de termos perseverança, tá certo? Que esses são os propósitos de Deus. Conclusão, versículo 7, concluindo a mensagem, tá? Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, tá certo? Então esta é a conclusão da mensagem, né? E o objetivo também principal dessa mensagem, que nós nos aceitemos. Vamos nos aceitar, né? Aceitar não é você estar todo dia na casa do irmão, não é isso, embora não seja proibido, né, pastor Zete? Né? Até é motivo de alegria saber que uns irmãos estão mais frequentemente com outros, que tem grupos que vivem mais próximos, trocam mais ideias, mais experiências. Isso é bom, é muito bom, né? A verdade é que nós temos que ser fortes até para viver solitários, se for necessário, né? Mas, como que se diz, ambas as coisas fazem parte da vida do cristão, né? Certo de que quando você estiver sozinho, lembre-se que Jesus está com você, tá certo? Jesus nunca abandona ninguém, né? O Espírito Santo está sempre conosco, né? Então nós precisamos cultivar esse ideal de nos aceitarmos, de nos perdoarmos, de nos respeitarmos, cada um com as suas particularidades, com o seu jeitão. Não é verdade? Não é verdade? Então, essa mensagem que estava no meu coração, eu acredito que já preguei sobre esse tema em outras oportunidades, mas me veio de novo a lembrança falar sobre isso, tá certo? Não se esquecendo do seguinte, do principal, né? Que se Cristo aceitou o irmão, por que eu não vou aceitar, né, irmão Paulo? Cristo aceitou o irmão, a irmã, por que eu não vou aceitar? Quem sou eu? Quem sou eu para não aceitar o irmão e a irmã? Então, essa mensagem que estava no meu coração para compartilhar aos nossos corações, e serve também para mim, é claro, né, como aprendizado. Preciso aprender também na prática a viver isso aqui, mas deixo aqui esse lembrete para nós, tá certo, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor, né? Glória a Deus.